pelo aplicativo, pela rádio Graça e Paz, mas também, a partir de agora, ao vivo pelo Facebook. Você pode assistir no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, aonde você quiser, né? E se você amanhã ou depois vai ver esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de dar um like aí. Esse like é para ajudar que o YouTube mande esse vídeo, divulgue este vídeo. Aí mais e mais pessoas podem ouvir a palavra santa, pura e cristalina, que é a palavra do Deus nosso Senhor. Vamos orar então e iniciar o culto. Deus amado, Pai querido, todo-poderoso, único, verdadeiro, fiel, santo, perdoador, o Senhor nos perdoa. Que bom! Senão nós não estaríamos aqui, senão nós não seríamos salvos. Em Cristo Jesus, graças a Deus, somos perdoados de todos os pecados. Somos limpos, purificados pelo nosso Senhor Jesus. Graças nós te damos, ó Deus e Pai eterno, único e verdadeiro. Reunimos-nos aqui, nos juntamos aqui como uma igreja que será arrebatada para proclamarmos a tua palavra, para aprendermos um pouco mais e com isso crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Pai eterno e todo-poderoso. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos também. Esta é a oração que eu deposito aos teus santos pés, no nome do Cristo Jesus, aquele a quem aguardamos vir nos buscar, nos arrebatar, para que sejamos levados para o céu. Amém e amém, Jesus Cristo. Se nós estivéssemos assim, frente a frente, né? Conversando, é isso que a gente está fazendo, frente a frente, conversando. E eu perguntasse assim para você, o que é graça? Graça. Né? Não, algumas pessoas iriam dizer assim, graça é tudo. Tudo é graça. Tá certo? Outras pessoas diriam, né? Aquela frase já, graça é favor imerecido de Deus. Tá certo também, não tá errado. Tudo é graça. Tudo, tudo, tudo. Você respirou a noite inteira pela graça. Acordou nessa manhã pela graça. A mensagem do Evangelho é a boa nova da graça de Deus. Por isso que é importante a gente procurar saber o que é graça e constantemente ter uma visão melhor do que a graça faz nas nossas vidas. Por causa disso que é importante saber o que é graça. Graça é uma parte essencial
do caráter de Deus. Graça faz parte da benevolência de Deus, do amor, da misericórdia de Deus. Graça é o favor de Deus aos indignos, que somos nós. A benevolência de Deus, a bondade de Deus, para aqueles que não merecem, que somos nós. Quando a gente entende a graça, a gente entende por que em determinado lugar da Bíblia está escrito assim: se a gente fizer tudo certinho, no final a gente vai ser chamado ainda de servos inúteis. Porque por mais certinho que a gente faça, a gente não vai fazer certo. E dependemos da graça de Deus. A graça é a disposição de Deus em nos perdoar. E além de perdoar, Deus ainda nos abençoa abundantemente, hein? Pensa que a bênção de Deus é algo mirradinho, não. Você está vivo? Claro, senão você não estaria participando com a gente, né? É porque nós somos bem tratados por Deus, porque Deus é generoso para conosco, sem a gente merecer. Para a gente entender um pouco mais desse negócio de graça, e o cristão que não entende isso, está assim, na superfície, sabe? Está achando que o mundo é um mar de rosas. Para a gente entender melhor a graça, a gente precisa, e eu penso muito nisso, porque Deus me traz muito à mente essas coisas. Né? Outras coisas sou eu que trago à minha mente, ou a minha mente me trai, e determinadas coisas vêm à minha mente. Lembranças, coisas. Quem nós éramos antes de Cristo? E quem nós nos tornamos depois de Cristo? Quem nós estamos nos tornando? As mudanças que Cristo está fazendo nas nossas vidas, que se fosse no tempo que nós não tínhamos Cristo, isto nunca iria acontecer. Comigo, por exemplo, eu posso afirmar para vocês, antes de eu ter Cristo, determinadas coisas, mas nunca eu iria, mas de jeito nenhum. Mas o que é isso? Porque nós éramos pecadores que nunca se arrependeram até Cristo, né? Nunca até Cristo. Nós éramos culpados de quebrar as leis santas de Deus. Está na Bíblia. Romanos 3, do 9 ao 20. 1 João, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Você vê como a gente é... O ser humano é meio abobalhado mesmo, né? É jeito de falar. Mas nós somos arrogantes. Eu não tenho inimigo. Ora, se você não tem Jesus, meu irmão, minha irmã, você é inimigo de Deus. Então você tem um inimigo, sim. Isso também está na Bíblia, viu?
Aquela pessoa, a gente quer pregar o evangelho, ela não quer saber. Ela é inimiga de Deus. Ela pode falar de Deus, do santo dela, do que ela quiser. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que aquele que não tem nosso Senhor Jesus Cristo é inimigo de Deus. A Bíblia fala isso, não é o Mário. O Mário é só papagaio da Bíblia. Leia aí, irmão, irmã. Romanos, capítulo 5, versículo 6. E leia também Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Eu estou citando algumas passagens, né? Senão a coisa não anda. Antes de nós termos Jesus, você sabe do que nós éramos merecedores? Da morte. Hoje, morrer para nós é ir para junto do Senhor. Então nós éramos merecedores da morte para irmos para o sofrimento eterno. Romanos capítulo 6, versículo 23a. Antes de ter Jesus, e nós temos Jesus pela graça, hein? Porque ninguém merece. Ninguém merece. Nós éramos. Você podia ser dono de uma grande empresa, ou ter um altíssimo salário, ter herança, o que você quiser. Mas se não tem Jesus, você é falido, é cego, é impuro e é morto espiritualmente. E sua alma, se você não buscar Jesus, está em perigo de punição eterna. Mas aí, irmão, irmã em Cristo, veio a graça. Nosso Senhor estendeu até cada um de nós o seu favor. A graça. E a graça é que nos salva. Efésios 2, 8. Então, eu quero dizer para vocês que a graça é o centro, o cerne, a essência do Evangelho. Atos, capítulo 20, versículo 24. É a graça que nos dá a vitória sobre o pecado. Por causa disso, que a gente pecava muito mais antes de Jesus. Com Jesus, a gente peca e recebe o perdão quando nos arrependemos. Aliás, o cristão sempre se arrepende e pede perdão. Sem Jesus, o sujeito peca e acha que não está pecando. A graça, então, nos dá a vitória sobre o pecado. Tiago 4, 6. Eu vou correr aqui, porque senão eu fico até amanhã cedo aqui falando. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, chama repetidamente a graça de dom. Dom. Efésios 4, 7. Qualquer um que já recebeu um presente, por exemplo, e todo mundo já recebeu um presente algum dia, né? Tem gente que recebe presente sempre, que bom. Qualquer um que já recebeu um presente entende que um presente é muito diferente de um empréstimo, né? Um empréstimo exige que você devolva, né? Você emprestou, então você tem que devolver. O presente não.
O presente é seu, é dado. A pessoa deu porque quis te dar. A graça é um presente. A graça não necessita de nada em troca. Qualquer coisa que falar, você está fazendo para Deus, é mentira. É sim. Por causa disso que às vezes eu sou incisivo. Eu digo, isso é mentira, isso é falso. Porque a Bíblia, através da graça, diz isso para a gente. A graça não pede nada em troca. Quando você recebe um presente, você tem que pagar alguma coisa? Não, é presente. Um presente é gratuito para o receptor, embora não seja gratuito para o doador. Aquele que está dando o presente, ele pagou pelo presente, ele comprou. Então, o custo do presente não é para quem recebe, é para quem dá o presente. O dom da salvação, que é pela graça, não nos custou nada. Nada. Mas o preço deste presente custou muito ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Isso é graça. Quando você recebe o presente, a propriedade do presente foi transferida para quem recebeu o presente. A permanência é até que você quiser o presente. Quando você não quer mais o presente, você renuncia, você renega o presente. Por causa disso que a salvação é eterna. Porque ela é um presente. Ninguém pagou, ninguém comprou, ninguém chamou pela essas lojas aí na internet. Não. Nosso Senhor nos deu a salvação. Está entendendo um pouquinho mais agora porque salvo uma vez, sempre salvo? Está entendendo agora porque nem todo mundo que acredita que é salvo é salvo? Isso é Bíblia. Não estou inventando. Ah, mas ele crê assim. Não, é Bíblia, ué. Vamos abrir a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Talvez na tua Bíblia os termos da tradução sejam diferentes, mas o conceito, o bojo, o contexto é o mesmo. Bom, a Bíblia ensina para nós que a graça é completamente imerecida. Quantas vezes a gente ouve, né? Você já deve ter ouvido. Não é que a gente fica frio, irmão, não é isso.
Ai, aquele pastor é tão frio. Não, não sou frio. É que a gente começa a entender melhor as coisas. A gente começa a ter uma visão bíblica das coisas. Quantas vezes você já ouviu: ele ou ela não merecia isso? A graça é imerecida. Tudo o que acontece com a gente merece. Então dizer que aquela pessoa não merecia isso ou aquilo é não conhecer a palavra de Deus. Porque esse ato, esta ação de Deus de derramar sobre nós a graça, não tem nada a ver com o nosso mérito. Porque se tivesse a ver, ele não daria. Porque se a gente precisasse merecer a graça, nós nunca receberíamos graça. Isso está na Bíblia, gente. Gente, isso que eu estou falando aqui está na Bíblia Sagrada. Romanos 4:4, Romanos 11, 5 e 6, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Pode ler aí, marca aí, depois você lê, está gravado aí no vídeo. Aliás, o nosso Senhor diz o quê? Que nós não merecemos a salvação. Ninguém é salvo porque merece. Romanos 5, 8 a 10. Eu preciso do óculos para ler aqui, porque... Aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nós, quando éramos inimigos, lembra que falei? Quem não tem Cristo é inimigo de Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você já tinha ouvido isso? Isso é tudo aqui está na Bíblia. Isso aqui não tem mérito nenhum meu aqui. Isso tudo está na Bíblia. Você já tinha ouvido isso? A Bíblia diz: a graça é completamente imerecida. E depois que a gente é salvo, a graça não para. Não é uma coisa, eu vou derramar graça para eles serem salvos. E aí acabou, hein? Cada um por... Não. A graça continua, porque Deus é gracioso pelo resto das nossas vidas, agindo dentro e sobre nós. Deus é bom demais, gente. Mas eu estou querendo isso de Deus, Deus não está me dando. É porque Ele é bom. Você fala isso porque não é com você. Ora, isto não pode não ser comigo, mas outras coisas são, e não são com você. Por que a gente pode orar, falar com Deus? E falar com Deus é pela fé, né? É pela fé, porque ninguém vê Deus. Não adianta vir com esse papo.
essa conversinha, não adianta. Tem hora que se eu bobear, eu falo que não devo aqui, sabe? Ninguém vê Deus, a gente ora pela fé. E quem ora, ora por causa da graça de Deus. Porque esse acesso a Deus, essa comunhão da oração, é graça. Efésios 1, 6 e Hebreus 4, 16. Está vendo que tudo é graça, né? A graça é que proporciona esta intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? O que é isso? Intimidade com Deus é eu poder orar em qualquer lugar. Esteja eu do jeito que eu estiver. Se eu estiver de cueca, sem camisa, se eu estiver no banho, se eu estiver saindo do banho com a toalha amarrada na cintura, eu posso orar, qual que é o problema? Tem gente que só ora. Eu conheci gente. Gente, eu não estou brincando, tem gente que quando eu falo isso, acha ele está brincando. Não estou brincando. Eu conheci, não vou falar o nome, né, da pessoa, é claro. Não sei se a pessoa está viva ainda, se já partiu, não sei. Eu conheci uma pessoa que só dormia de terno. E eu falava, mas, assim, eu respeito você por isso, mas por que você só dorme de terno? E a esposa? Ela só dorme de vestido. E os filhos? Dormem, mas dorme de sapato, dorme. Mas por quê? Porque se a gente for arrebatado, mas eu falar, fulano, você acha que é a sua roupa que vai ser arrebatada? Você acha, não, mas como é que eu vou me apresentar a Deus sem roupa, Mário? Ele me chamava de Mário, chamava de Marião. Eu falava, sujeito, você nasceu como? Você nasceu de fralda, de fraque, cartola? Não, você nasceu nu. A nossa intimidade para com Deus permite que a gente ore de qualquer jeito, de qualquer... quando eu digo de qualquer jeito, eu estou dizendo de qualquer maneira íntima. Não importa, você pode estar no banheiro fazendo as suas necessidades fisiológicas, seja o número 1, número 2, está orando, qual que é o problema? Êxodo, Velho Testamento, Êxodo 33, 17. Não, mas é desrespeito a Deus. Por favor, por favor. Desrespeito a Deus são outras tantas coisas que a gente faz. Nós temos que ser treinados pela graça de Deus, né, para viver uma vida de maneira a honrar a Deus. E ninguém honra. A gente pode desonrar a Deus por causa da nossa roupa. Mas não é a nossa roupa que honra a Deus. Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 14. E 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Exatamente, Nelson. Muito bem, bem lembrado, né? O Nelson Roberto escreve aqui que qualquer pessoa pode orar em um hospital com uma fralda. Pronto. O que impede? O nu, só com aquele lençol por cima. Não tem problema. Isto é intimidade para com Deus. E a graça concede para nós riquezas espirituais que o homem mais rico do mundo, não sei se ele é salvo ou não,
mas estou falando em termos de riqueza, não tem. Efésios 2:7. E também Provérbio 10, verso 22. É a graça de Deus que nos ajuda em nossa necessidade. Hebreus 4:16. A graça de Deus é o que nos conforta, encoraja e fortalece. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. E também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Não precisamos saber da graça de Deus, porque ela está ativa, continuadamente trabalhando nas nossas vidas, na vida do povo de Deus. Paulo, ele diz assim em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, né? Que ele trabalhava muito para a obra do Senhor, mas ele não deixa de falar a graça de Deus que estava comigo. Ele não nega que ele trabalhava, claro que trabalhava, mas ele não deixa de lado, a graça de Deus. Ninguém pode fazer nada sem a graça de Deus. Eu digo às vezes assim, porque eu vou ao limite, né? Você respira pela graça de Deus. Você tem arroz, feijão, pão na sua mesa pela graça. Isso é o limite, é para que todo mundo entenda. Entendeu? Ninguém pode fazer nada sem a graça de Deus. João capítulo 15, versículo 5. Quantas pessoas têm o melhor daquilo que se pode comer, mas não tem fome, ou não pode comer por qualquer problema. A graça, queridíssimo irmão, queridíssima irmã, é infinitamente maior que o nosso pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20. A graça de Deus, irmão, irmã, ela é abundantemente maior do que a gente espera. Porque a gente está entendendo hoje, conhecendo um pouco mais da graça do nosso Senhor. Então a gente muitas vezes espera graça para isso, graça para aquilo, e o Senhor derrama sobre nós. Mas eu quero que nós todos saibamos que a graça de Deus é mais abundante do que aquilo que a gente espera, precisa. Isso está na Bíblia também. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Olha, eu estou encerrando. E nenhum ser humano do mundo, quem seria eu, né? Quem sou eu para achar que eu vou conseguir explicar sobre a graça? Porque a graça é maravilhosamente demais para as palavras. Não há palavra que defina plena, totalmente a graça de Deus. Isso também está na Bíblia. 2 Coríntios 9, 15.
graça. Tudo é pela graça. Por causa disso, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós cristãos, que somos receptores da graça de Deus, precisamos ser graciosos uns para com os outros. Começou a entender melhor o que é amar o próximo como a si mesmo? Por causa da graça. Por que Deus dá graça? Vamos lá. No finalzinho eu vou fazer mais essa pergunta. Por que Deus dá graça? Ah, Deus dá graça porque Ele é bom. Não, claro, sim, óbvio. Mas por que Ele dá a graça? Porque Ele é bom? Ele é bom, então Ele dá a graça. Não tem outro motivo? É por isso? O motivo é que Ele é bom. Não, existe outra coisa aqui, né, que está ligada com isso que eu acabei de falar. Os cristãos precisam e devem ser graciosos uns para com os outros. Deus nos dá a graça para que a gente sirva e exerça os dons espirituais para edificação da igreja. Por causa disso que Deus é gracioso para conosco. Porque a igreja do nosso Senhor, essa igreja aqui, ó, né? Esse número reduzido de pessoas em que nós estamos aqui, o Senhor está nos dando graça para que esta igreja local, sem placa, seja edificada através dos dons espirituais. Isso está na Bíblia. Romanos 12, 6, Efésios, capítulo 3, versículos do 2 ao 7, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Por causa disso que o Senhor nos dá graça. Para que a gente vá se edificando, edificando o outro, fortalecendo o outro, ajudando o outro a crescer, a caminhar, a não desistir, a se levantar. E isso é motivo, irmãos e irmãs, de render glórias ao nosso Deus e Senhor. Porque só estamos aqui vivos nesta manhã de quarta-feira pela graça de Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer porque, como igreja do Senhor, hoje pudemos aprender juntos um pouquinho mais sobre a graça. E somos agradecidos, porque o Senhor tem derramado tanta graça sobre as nossas vidas. Grato, Senhor, como o Senhor é bom, como a gente esquece toda hora de te agradecer. Grato por toda esta graça. Ajuda-nos a não sermos egoístas e edificarmos a tua igreja, a igreja que será arrebatada, a noiva do Cristo Jesus, no nome de quem eu oro. Amém.